mais fundo, ali tu me encontras e nada posso esconder de ti. Mais perto de ti, tua presença nos constrange, o teu fogo nos consome, incendeia. Nós queremos te ouvir, incendeia nossos corações queimados em ti, incendeia. Nós queremos te ouvir, incendeia nossos corações queimados em ti. Mais alto, mais fundo, ali tu me encontras e nada posso esconder de ti. Mais perto de ti, tua presença nos constrange, o teu fogo nos consome, incendeia. Nós queremos te ouvir, incendeia nossos corações queimados em ti, incendeia. Nós queremos te ouvir, incendeia nossos corações queimados em ti. Usa minhas mãos, usa os meus pés, toma o meu coração, até que em ti sejamos um, até que em ti sejamos um. Usa minhas mãos, usa os meus pés, toma o meu coração, até que em ti sejamos um, até que em ti sejamos um. Usa minhas mãos, toma o meu coração, até que em ti sejamos um, até que em ti sejamos um. Incendeia, incendeia, incendeia. Nós queremos te ouvir, incendeia nossos corações queimados de ti. Jesus, 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 Jesus. Nossas vidas, Senhor, tuas mãos, que nós possamos sentir e ser como tu queres, não como nós queremos.
nossas vidas, nos nossos corações, em tempo em que tem sido difícil, tem sido tão fácil de se perder, em meio a tantas pregações, a tantas coisas. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir o Teu Espírito falar conosco. Pois nós sabemos que a mesma graça que constrange é a mesma graça que nos salva. A graça que constrange é a mesma graça que nos salva. Por isso, nós do Reino queremos estar aqui com o coração abertos, e cada uma pessoa que ouvir essa ministração com o coração aberto, com o Teu Espírito Santo, coração aquebrantado, ao qual o Senhor não rejeita, fale aos corações, fale aos nossos corações, Senhor, de uma ministração orgânica, de uma palavra, de um evangelho como é para ser, sem fermento, sem acrescentar. Nos tempos de hoje, é tão fácil de se perder em meio a tantas falácias, tantas artificialidade. Mas nós queremos ouvir o Teu Espírito falar conosco como é para ser. Mas a graça que constrange é a mesma graça que nos salva. Muito bem, muito graça e paz para você que está aí ouvindo essa ministração do Reino. Graça e paz para você. Eu ia dizer bom dia, boa noite, boa tarde, mas a gente não sabe que horário que você está ouvindo essa ministração aqui no Reino, movimentando o Reino. Então, muito graça e paz. Muito bom mais uma vez estar por aqui. Eu quero dizer que é sempre, para mim, é uma alegria, é um arder no coração de estar aqui com vocês, de aparecer aqui na página, de estar ministrando, de estar falando. Meu coração queima para isso, ok? Então, agora sem mais delonga, como eu sempre digo, sem mais delonga, vamos direto para a palavra. E a palavra, dessa vez, eu quero que seja assim rápida e rasteira. Rápida e rasteira. Quase que eu não aparecia por aqui nessa data desse dia de hoje, mas cá estou. E permita-me que o Senhor possa falar aos nossos corações. Como título vocês acabaram de ver aí, tá aí, só você olhar, tá aí. João, o evangelho que escreveu João, capítulo 4, versículo 10. Como título eu coloquei assim: a graça que constrange é a mesma graça que salva. A graça que constrange é a mesma que salva. Mas quero falar de um evento que aconteceu, que está registrado no Evangelho de João, que escreveu João, capítulo 4, sobre a mulher de Samaria. A conversa entre Jesus e a mulher de Samaria, aquela samaritana. Como título, a graça que constrange é a mesma que salva. Vamos, sem mais delongas, vamos então para o texto. Começamos no capítulo 4, versículo 5, ok? Capítulo 4, versículo 5. Vamos. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada de Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Ele então se assentara, assentou-se ali. Jesus se assentou ali junto àquela fonte, ou seja, perto da fonte, ao lado da fonte, daquele poço. E por volta da hora sexta, tardezinha, hora sexta,
Nisto veio uma mulher, versículo 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E essa mulher disse, vamos voltar aqui, versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Então, Jesus, vendo-a ali, aquela mulher, ele disse para esta mulher, Jesus disse para essa mulher, dá-me de beber, dá-me de beber. Versículo 8, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Versículo 9, então respondeu-lhe a mulher para Jesus, respondeu-lhe a mulher samaritana para Jesus, como sendo tu, judeu, pedes para mim, dá-me de beber, eu que sou mulher samaritana. E a mulher samaritana dá essa resposta para Jesus porque os judeus não se davam com os samaritanos, ou seja, eles não se falavam, né? Versículo 10, replicou então Jesus, tornou Jesus a dizer, Jesus, dá-me de beber, e replicou com essa mulher, né? Ele disse, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe dirias, tu me pedirias e eu te daria água, a água da viva, ou seja, a água viva. Eu vou ler de novo, deixa eu pegar aqui, gente, é porque eu estou sem meu óculos. Vou ler de novo, versículo 10. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu me pedirias, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Esse texto é um texto muito conhecido, né, para aqueles que já são mais assíduos da palavra, aqueles que já estudam mais a palavra, principalmente no Novo Testamento. Quem não conhece a mulher samaritana, né? Quem não conhece a mulher samaritana? Todo mundo, a maioria, né, que são mais assíduos na palavra, que leem mais a palavra no Novo Testamento, então conhece um pouco dessa história da mulher samaritana. E está acontecendo aqui uma conversa entre Jesus e essa mulher samaritana. E a conversa ainda não é uma conversa assim muito amigável, vamos falar assim, né? Não é aquela conversa amigável, aquele papo legal que você começa com alguém e o papo já começa de uma maneira bacana, 100% positivo. Aquelas pessoas que a gente se encontra pela primeira vez. E quando a gente vai conversar, a conversa é agradável, passa a ter uma sensação como se nós já nos conhecêssemos, não é verdade? Mas não, aqui não. Aqui não é uma conversa agradável, porque o versículo 11 continuou, né? Ela continua a mulher dizendo, Senhor, depois de Jesus ter dito, se tu soubesse quem fala contigo, tu me pedirias e eu daria água da vida, água viva para você beber, né? E a mulher continuou replicando nessa conversa não agradável. Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Né? Ela respondeu para Jesus. És tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó? Do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, da qual ele mesmo bebeu? E bem assim, juntamente com seus filhos e seu gado. Continuou, versículo 13. Jesus continuou ali. Quem bebe dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus respondeu àquela mulher. E essa mulher, então, de uma maneira bem debochada aqui, ela diz, no versículo 15, ela diz, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede. Nem preciso vir aqui beber, buscá-la, né? Jesus disse, a conversa ficou então um pouco mais séria, né? Se percebe que a conversa ficou mais séria por quê? Porque a forma, o jeito como Jesus vai dar um freio, colocar um freio naquela mulher. Colocar um freio nessa mulher. A conversa não era uma conversa agradável.
Aparentemente não era uma conversa amigável. E se você lê o texto, percebe isso. Não era amigável, tanto é que Jesus teve a necessidade de encurtar um pouco mais aquela conversa, né? Encurtar, trazer algo, fazer com que a conversa se torne mais séria, né? E Jesus então diz para aquela mulher: mulher, vai lá, chama teu marido e vem cá. E no versículo 17, então a mulher responde: não tenho marido. Aí é que entra o mistério da coisa toda. É aí que entra a seriedade que Jesus mostra quem ele é. É claro que só o início de quem ele é. Jesus diz: vai, chama teu marido. E a mulher diz: não tenho marido. E replicou Jesus: bem dissestes, não tenho marido. Bem disseste que você não tem marido. Por quê? Porque 5 maridos que você já teve, e agora aquele que você está, este não é teu marido. Então você dissestes muito bem. Dissestes muito bem, mulher. E é claro que a conversa fica mais séria, né? Você percebeu que não era um papo agradável, não era aquela conversa que você vai conversar com alguém de primeira, aquela pessoa que você vê assim, e aquela conversa é agradável, nossa, né? Aquela sensação de que, nossa, parece que eu já te conhecia, né? Não sei, nossa, é tão bom, papo agradável. Não, aqui não é esse tipo de conversa, ok? O caldo engrossou pro lado daquela mulher quando Jesus faz essa revelação para ela, né? Percebe-se isso? Ao mesmo tempo, enquanto ela estava meio que indiferente com Jesus, primeiramente, por que você está falando comigo? Né? Como pode ser tu, judeu, falar comigo que sou samaritana? Por quem te deu a permissão para vir falar comigo? Em outras palavras, a conversa deles vai para esse nível, meio que desagradável. Mas Jesus tenta continuar aquela conversa de maneira legal, bacana, só que a mulher continua de deboche, sabe? Deboche, né? Porque essa passagem, se você for reparar, ela traz uma natureza humana, uma natureza pecaminosa, dos nossos pecados, de quem nós somos, pecadores que nós somos. Porque quando essa mulher, ela vira e diz, Jesus explica e fala para ela: se bebesse, me soubesse quem fala contigo, você me pediria a água da vida e eu te daria, sabe? E aquela mulher, então, ela diz, meio que com deboche, com a natureza pecaminosa que todos nós temos, ela diz: tu não tens com que tirar e o poço é fundo, como dizes tu? Né? Isso para mim. Então me dá essa água, então, já que você, essa água, você é tão poderoso assim, você é tão poderoso assim, né? Você é tão de Deus assim, né? Então, dá-me dessa água para que eu não tenha que vir mais aqui beber. Ela faz isso num tom de deboche. Você já conheceu alguém que você estava conversando e você de repente começou a falar com essa pessoa, e aí você começa de repente de uma maneira tranquila, não de soberba, não querendo se amostrar, você começa a falar de algumas qualidades suas, de coisas que você tem, que você conquistou, de algumas qualidades, vamos falar de qualidades, e essa pessoa começou a debochar de você. Você já passou por isso?
você estava dizendo um exemplo, você estava assim, não, porque graças a Deus eu sou uma pessoa que eu sou tranquila, tenho paz na minha vida. Não, eu sou uma pessoa que quando Deus me ouve. Não é bem isso que eu quero dizer, assim, não é bem isso que eu quero colocar nas palavras, assim. Mas você já passou por uma situação de alguém duvidar de você? Pronto, a palavra certa é essa. Alguém duvidar de você. Duvidar da sua integridade. Duvidar da sua índole. Já passou por isso? Você teve que provar que você era você? E a outra pessoa debochou de você? Já? Pois então é isso que está acontecendo aqui com Jesus. Essa mulher está debochando de Jesus. A mulher samaritana, de início, ela ali no meado já da conversa, ela debocha de Jesus. Ela fala de maneira debochada. Quando ela diz, então dá-me, para que eu não tenha que vir aqui pegar mais água, né? Tenha mais sede. E aí Jesus continua e ela vai e continua no deboche dela. Ela diz, como pode ser tu maior do que o nosso pai Jacó? Né? Pode ser tu maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu dessa água aqui, né? Ele, juntamente com os seus filhos e os seus gados, porventura é tu maior do que Jacó? É um deboche, né? Um deboche bem debochado. E Jesus, ele percebe tudo isso. Ele percebe tudo isso, sabe? E quando ele percebe a natureza pecaminosa daquela mulher, quando ele percebe para onde a conversa está sendo conduzida de maneira carnal, Jesus então engrossa a conversa. Ele diz, mulher, vai lá e chama teu marido. E tudo dependia do que ela iria dizer para Jesus. Dependia muito da resposta dela. E a resposta dela foi uma resposta óbvia, até correta. Porque ela diz, não tenho marido. E então Jesus faz uma outra revelação em cima dessa revelação. Ele diz, disseste muito bem, porque já tiveste 5 maridos, que você está agora, atualmente, não é teu. Mas tu dissestes bem. Então, quando Jesus faz essa revelação, ele começa a mostrar quem ele é. Quem ele é. Sabe? E a resposta dessa mulher, ela vira para Jesus e ela percebe. E quando ela percebe que o caldo engrossou para o lado dela, ela muda completamente o comportamento dela. Porque ela vira e diz, Senhor, vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. Ela muda o comportamento dela. Por quê? Por quê? Porque ela percebe a gravidade do pecado dela. Ela percebe agora em quem é que ela está ali diante, de quem é que ela está diante, né? Quem é que está diante dela ali. Ela percebe isso. Quando ela percebe que Jesus é profeta, quem é que está ali diante dela? Porque este faz uma revelação que sabe do pecado dela. Quando ela percebe a gravidade da situação que ela entrou, ela muda totalmente o seu comportamento. Mas por que ela muda o seu comportamento? Porque ela sabe que o pecado dela era um pecado muito grave. Quem não lembra da mulher, daquela mulher de Maria, que eles chamam de prostituta, que foi pega em adultério e foi levado no sinédrio, né, até a presença de Jesus.
E qual era a punição do pecado de adultério naquela época, segundo a lei judaica? Era o quê? Era a morte por apedrejamento. Então, aquela mulher, percebendo a gravidade da situação que ela entrou sim, ali com Jesus, percebendo que Jesus percebendo que Jesus sabia, tinha conhecimento do pecado oculto dela, ela muda totalmente a postura. Ela diz: Senhor, vejo que tu és profeta. Né? Versículo 19. E aí ela começa a entrar no eixo dentro daquilo que Jesus queria abordar, que Jesus queria tratar com ela. Primeiramente, ela reconhece, percebe que Jesus é profeta. E o mais interessante é de como Jesus é profeta. Você lembra do título que eu falei? A graça que constrange. E ela então entra no assunto a qual creio eu que Jesus queria desde o início levar ela. Era para esse assunto que Jesus queria caminhar com ela. E ela diz, versículo 20, depois de ter mudado totalmente a postura, de ter tirado o deboche, agora um pouco mais naquela tensão assim, mas totalmente aquebrantada, porque ela sabia que se Jesus revelasse o pecado dela para os outros, ela seria morta. Então agora ela já está mais um pouco aquebrantada. E ela diz: Senhor, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus então continua a conversa e ele diz: mulher, podes crer-me que a hora vem, e quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Versículo 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E versículo 23, Jesus continua: mas vem a hora, e já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes a qual o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus percebeu que a conversa chegou no nível onde ele queria, e aí ele, agora conduzindo a conversa, ele diz essas palavras para a mulher. Para esta mulher: Deus é espírito. E importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. O versículo 25 chegou e a mulher responde, ela diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Mas o versículo 16, então, disse Jesus, responde a essa mulher, e Jesus faz uma revelação, e eu amo quando Jesus faz essa revelação. Ele diz: eu sou o que falo contigo. Sou eu que falo contigo. Sou eu. E
o texto vai dizer no versículo 27 que neste ponto chegaram os discípulos e se admiraram de que ele estava conversando, falando com uma mulher samaritana. Todavia nenhum deles ousou lhe perguntar por que falava com aquela mulher. Versículo 28, quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Essa é uma das passagens que eu mais amo, porque quando eu leio esse evento de Jesus conversando com esta mulher samaritana, da conversa e do início e do meio e o fim da conversa, de tudo que acontece aqui nessa conversa, o meu coração arde na presença dele. E quando ele diz então que chegará o tempo, que Deus é espírito e que importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Aquela parte que ele diz, quando a mulher diz: Senhor, eu sei que o Messias há de vir, o Cristo, e ele irá nos ensinar. Quando ele chega no ponto que ele diz: eu sou este que fala contigo. Para mim, isso é revelador, é transformador, é inspirador, é amável, é curável, é libertador, é perdoador, sabe? Porque ao mesmo tempo você está ali diante de Jesus e você perceber que todas as suas podridão, todos os seus pecados, todas as suas sujeiras, todos os nossos erros estão sendo descobertos diante daquele que tudo vê, daquele que tudo sabe. A nossa máscara caindo no chão, ele nos desmascarando, mesmo depois de tal ato, ele ainda continua a nos conduzir e em amor. Mesmo depois de tanto constrangimento, mesmo depois de nós sermos expostos, quem é que se sente confortável aqui sendo exposto? Você falaria os seus pecados, contaria os seus pecados para o seu pastor? Você contaria os seus pecados na sua igreja? Você contaria, você abriria o seu coração, você falaria dos seus podres, dos seus pecados mais ocultos? Você botaria isso em uma exposição? Você colocaria, você seria exposto, você deixaria ser exposto dessa forma, sem ser constrangido diante de Jesus? Aquela mulher foi constrangida, todos os seus pecados mais ocultos, os mais sujos, os mais horríveis, os mais podres, foi exposto. Mas o que acontece é que Jesus, ele, depois de ter exposto o pecado dela, daquela mulher, e ter colocado ela de volta no eixo, no ponto, tipo, abaixa a bola, para, ok? Vamos parar por aí, acabou o deboche. Mesmo depois de Jesus ter engrossado o caldo com aquela mulher, mesmo depois de Jesus ter exposto os pecados mais ocultos dela, e ela ter chegado no ponto onde Jesus queria, Jesus continuou conversando tranquilo. Mesmo depois muitas das vezes o Senhor tem isso para conosco, Ele nos constrange, sabe? Ele nos constrange mesmo.
Mas ele nos constrange no intuito de tratar. Ele nos constrange no intuito de nos limpar. Ele nos constrange no intuito de nos libertar. Ele nos constrange no intuito de que nós sejamos limpos e, uma vez limpos, sejamos libertos da mão do opressor. A palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é o dom gratuito de Deus. O apóstolo Paulo disse que ele nos transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele mesmo disse: não foi vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhistes a vós. É muito bom quando a gente tem esse entendimento de entender que é o Senhor Jesus que nos aceita. Não somos nós que aceitamos a Jesus. É Ele que nos aceita. Quem somos nós para dizer: oh, aceita aí, vai. Aceita Jesus aí. Oh, Jesus te ama, morreu na cruz por você. Aceita Jesus aí, vai. Aceita. Diga: eu aceito Jesus como meu suficiente Salvador. Não, tudo bem, eu sei que ao longo dos séculos a igreja tem feito esse apelo mesmo. Ok, tudo bem, eu entendo isso. Faz parte da liturgia da igreja, né? Mas politicamente correto não é. Porque quando a gente entende a profundidade de quem Jesus é, que Ele é Senhor, que Ele é profeta, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Cordeiro de Deus, que Ele é o unigênito do Pai, que Ele é Senhor dos senhores e que pelo teu nome, o Pai colocou o nome dele sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Que Jesus é Senhor, como Ele é Senhor, Senhor do universo, como Ele é Deus. Aí, quem Ele é, aí sim, nós passamos a ter uma consciência de quem nós estamos diante. Porque muitas das vezes a gente não tem noção com quem que nós estamos falando. Muitas vezes não é ensinado pra gente quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus aí que morreu na cruz por nós. Jesus Jesus é o nosso camarada, é o nosso brother. Jesus é meu amigo, né? Jesus é o cara. E aí, Jesus? Pá. E aí, filho? E aí, pai? Pá. E aí, Jesus? Pá. Bate aqui, Senhor. Pá. Tá. E aí, mano? E aí, Jesus? E aí, blow? E aí, Jesus? A gente não tem muitas das vezes consciência de quem é Jesus, e quando a gente não tem consciência muitas das vezes de quem é Jesus, a gente deixa que a nossa natureza pecaminosa ela tente falar mais alto mesmo, né? A gente tenta esconder mesmo os nossos pecados, a gente tenta esconder mesmo os nossos erros, a gente tenta esconder mesmo quem nós somos, usamos máscaras, porque não temos noção com quem nós estamos falando, quem Ele é, de fato e de verdade. Mas nesse fato ocorrido aqui, você percebe que a mulher samaritana, ela foi constrangida.
Jesus se revelou quem ele é. Jesus se revelou para ela quem ele é. Não era, quem ele é. Sabe? É de fato verdade que talvez a fama de Jesus era bastante conhecido, né? Já era bastante conhecida a fama de Jesus. E muitas eram as pessoas que sabiam quem era Jesus. E aí diziam: Jesus, filho de Davi, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Isso. Vemos pessoas falar isso, né? O coxo, o cego, tantos outros. E falar que Jesus era filho de Davi era reconhecer que ele era o Messias, aquele que viria. Porque, segundo a palavra, o Antigo Testamento diria, os profetas falando dele, disse que ele viria da raiz de Davi. E ele veio. Então, para poder falar que Jesus era filho de Davi, tinha que ter um conhecimento de Bíblia, né? De Torá. Tinha que ter conhecimento das Escrituras. E também houve quem também, né? Não só as pessoas reconhecendo Jesus, sabendo. Pedro vai dizer: Senhor, para onde nós iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Né? Nós vamos ver Cláudia, a mulher daquele homem lá, que eu esqueci o nome dele agora, mas que foi Pilatos, que foi julgar Jesus. Ela sabia quem ele era. Este homem é santo, ungido de Deus. Não só as pessoas, mas os próprios demônios, quando se deparavam diante de Jesus, os demônios sabiam quem era Jesus. Né? Porque eles diziam: Senhor, Filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar antes do tempo? Vieste nos atormentar antes do tempo? Então os demônios sabiam quem era Jesus. Se nós formos ler a tradução da palavra daquela tentação no deserto, Mateus capítulo 4, de Jesus, quando ele é tentado por Satanás no deserto, do grego, no original, não é já que tu és, se tu és o Filho de Deus. Se você for ler no original, no grego, nessa passagem, você vai ver que está escrito assim: já que tu és o Filho do Deus Altíssimo, já que tu és. Ou seja, nós percebemos aqui que todos sabiam quem era Jesus, que todos sabiam quem era Jesus. Os demônios sabiam quem era Jesus, mas essa mulher não. Mas Jesus se revela quem ele é. E essa mulher, sendo constrangida, ela, percebendo quem era Jesus, ao mesmo tempo que ela foi constrangida, ela também foi impactada pelas palavras de Jesus. Ao mesmo tempo que ela foi constrangida, ela também foi perdoada. Ao mesmo tempo que ela também foi constrangida, ela também foi liberta. Ao mesmo tempo que ela foi constrangida, ela também foi transformada. Ao mesmo tempo que ela foi constrangida, ela também foi amada. Mas é claro que eu não quero aqui trazer para você uma palavra apenas mamão com açúcar. Não é isso. Porque houve um segredo naquela conversa daquela mulher com Jesus. Algo que Deus não rejeita em nós. Porque enquanto aquela mulher começou a conversa fazendo pouco caso, respondeu Jesus fazendo pouco caso, e depois ela leva para o deboche o nível hard,
Mas quando ela é exposta, o pecado dela é exposto, isso depende muito. Para o perdão ter vindo, para ela ter alcançado graça depois do constrangimento, dependeu muito da atitude daquela mulher, da atitude que ela ia passar a ter dali adiante. E aquela mulher, percebendo a seriedade e quem é que falava com ela, ela aquebrantou-se o coração. Ela quebrantou-se o coração. Ela quebrantou-se o coração. Porque se ela continuasse com um olhar altivo, se ela continuasse com um deboche, se ela continuasse ali, né, achando que estava tirando onda mesmo, se ela continuasse desfazendo da pessoa de Jesus, se ela continuasse achando que estava por cima da carne seca, eu acredito que ela não alcançaria misericórdia. Ela não alcançaria misericórdia, graça diante de Deus. E o que é graça? É favor imerecido. A gente não merece, mas a gente recebe de graça mesmo assim. Se não fosse um coração quebrantado e contrito, Deus vai dizer que ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Aquela mulher não alcançaria graça. Se ela continuasse com a altivez, a palavra diz que Deus abate. Deus rejeita ao soberbo. E esta palavra para você é: quais são suas máscaras, os seus pecados mais ocultos? Quais são a sua podridão? Quais as nossas podridões? O que nós escondemos? O que nós ocultamos? Sabe? Houve um homem que pecou. E ele escreveu em um de seus salmos, ele disse: quando eu calei, quando eu escondi os meus pecados, os meus ossos se secaram e a minha alma se tornou em sequidão. Mas quando eu confessei os meus pecados e a minha maldade, eu não encobri. Eu alcancei do Senhor graça, misericórdia, graça, favor imerecido. E esse mesmo homem chamado Davi, ele vai dizer: bem-aventurado é aquela ao qual tem os seus pecados, suas transgressões perdoadas, e o Senhor não imputa maldade. Que nesta hora, nesse momento, você possa se ver diante do Senhor Jesus, assim como aquela mulher no poço, aquela samaritana. Que nós possamos nos ver diante da presença dele, e diante da presença dele nós possamos saber que nós nada podemos esconder. Este mesmo homem que citou esses salmos, ele mesmo também disse: Senhor, se eu for para o mais alto céu ou no mais profundo mar, ali tu me encontras, porque nada posso esconder de ti. Este mesmo homem chamado Davi, ele disse: ainda a palavra não me chegou à boca, mas tu me sondas, tu me conheces, tu sondas e me conheces. Conhece o meu deitar, conhece o meu levantar, conhece o meu falar, conhece o meu agir, conhece o meu pensar. Ainda a palavra não me chegou à boca, mas tu sonda-me e me conhece.
palavra de Deus para nossos corações, a fim de que nós sejamos aquebrantados pelo Espírito Santo e que Deus possa, o Espírito Santo, trabalhar nas nossas vidas e começar a arrancar aquilo que nos impede de progredir, de avançar. Deus, Ele quer nos usar de maneira tremenda, mas precisamos deixar algumas coisas para trás e ter um conceito genuíno de quem Jesus é. Essa é uma palavra para os nossos corações que traz salvação, arrependimento, constrangimento. Porque a mesma graça que constrange é a mesma graça que salva. Eu sei que talvez seja muito diferente do que você está acostumado a ouvir por aí. Eu não quero aqui ser indiferente com você e falar, poxa, bate, hein? Não, nem isso não. Porque eu estou preocupado com a nossa salvação. Sabe? A gente muitas das vezes fica ouvindo muita mensagem que massageia o nosso ego, quando muitas das vezes nós estamos até mesmo em pecado. E a palavra que Deus muitas das vezes queria falar com a gente não é aquilo. A gente sabe muitas vezes dentro da nossa alma, dentro do nosso íntimo. A gente muitas das vezes ouve Satanás pregando para a gente pensa que é Deus. Mas muitas das vezes a gente percebe também que não é Deus. A nossa alma, no nosso íntimo, o Espírito Santo, Ele fala conosco. Como assim? Satanás prega? Prega sim. E o que mais tem por aí hoje em dia é a pregação do inimigo para as nossas vidas. Pregações do tipo, como ele pregou lá no livro de Gênesis, no início, quando ele aparece para Eva. Ele diz, o que é que o Senhor Deus disse? Que se comeres, morreria? Não, certamente não morrerás. Pregações que ele diz, como ele prega para Jesus, em Mateus capítulo 4, ele disse, aos teus anjos dará ordem para que te sustente. Pula daqui. Satanás pregando para Jesus. E Jesus rebate. Sabe? O inimigo, ele prega também para a gente. Mas cabe-nos nós ter discernimento do que tipo de pregação, aonde é Deus falando com a gente e aonde é o inimigo fazendo com que nós continuamos no mesmo pecado, no mesmo caminho, na mesma rota do precipício, no mesmo caminho de perdição, nas mesmas coisas, os mesmos pecados, os mesmos costumes, as mesmas, as mesmas mazelas, os mesmos vômitos e de maneira que a gente vai andando e caminhando e a gente pensa que estamos indo para o céu, para o reino dos céus e de repente pode ser que naquele grande dia nós possamos ouvir da boca dele, em Mateus capítulo 7, ele dizer, não vos conheço. Para terminar, a palavra diz que Deus repreende aquele que o ama. E a palavra do reino para nós neste dia é que através da graça nós sejamos constrangidos, mas entendemos que a graça que nos constrange é a mesma graça que nos salva. Não deixe que o diabo pregue para você e que você não veja mudança. Que no teu íntimo você sabe, que no nosso íntimo nós sabemos como algo precisa ser mudado dentro de nós. Não permita que pregações, egocêntricas, pregações onde diz que nós somos bons, inclusive somos até mais importantes que Jesus. Pregações teocêntrica, pregações onde fala que não, que você tem muito valor assim, pregações que faz com que as nossas almas sejam suspensas. Não permita que nos tempos de hoje, nesses últimos tempos, você seja perdido, enganado.
e não saiba, não tenha conhecimento de quem de fato e verdade, de quem de fato e de verdade é Jesus. Para terminar, aquela mulher, ela até chegou com a natureza dela pecaminosa. Nós temos natureza pecaminosa. Davi vai dizer que em pecado concedeu minha mãe. O pecado, né? Ele nasce em nós. Mas é por isso que o Filho do Homem se manifestou. O Filho do Homem se manifestou para destruir as obras das trevas. O Filho do Homem se manifestou para destruir as obras das trevas. O Filho do Homem se manifestou para nos libertar, sabe? Do jugo, da escravidão, do reino, do príncipe deste mundo. Então, aquela mulher, depois de deparar, percebendo quem é que estava ali diante dela, ela quebrantou o coração e a mesma graça que constrangeu aquela mulher foi a mesma graça que a salvou. O texto vai dizer que aquela mulher foi transformada e ela saiu a pregar, a falar deste reino, a falar deste Messias, a falar de Jesus. Mas ela passou a falar dessa vez em pleno conhecimento, porque ela teve o conhecimento de quem era Jesus. E segundo os estudos, vão dizer que aquela mulher não foi mais a mesma. Ela foi transformada. Que neste dia, através dessa ministração, que o Espírito Santo fale ao seu coração, fale aos nossos corações, e que você também seja transformado. Eu convido você a orar agora, nesse exato momento. Curva a tua cabeça. Se veja diante de Jesus, assim como aquela mulher se viu diante de Jesus, naquele poço. E ouça as mesmas palavras, mesma conversa, ou talvez uma particularidade entre você e Jesus que só Ele sabe. Ele fala com você, Ele fala conosco. É que um coração aquebrantado e contrito, saiba que o Senhor não rejeitará. Mas o soberbo, o olhar altivo, este Ele abate. Vamos orar. Quais são os seus pecados ocultos? Quais são os nossos pecados ocultos? Vamos colocar diante dele. E que a graça nos alcance também. Sim, é possível se achegar a Ele, é possível sim, é possível se achegar a Ele, é possível encontrar graça diante dEle, favor imerecido diante dEle, é possível sim, é possível. É possível ser perdoado sim, é possível ser perdoada sim, é possível poder recomeçar sim, é possível sim, tudo é possível ao que crer, você só tem que crer, acreditar na graça, no amor, e deixar. É possível. Diz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Eis que o reino já está à porta. Ele já está aí. Eis que o reino dos céus é chegado. Então por isso, arrependei-vos. Então por isso nós nos arrependemos. Por quê? Porque o reino dos céus é chegado.
Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Porque naquele grande dia ficarão de fora os mentirosos, ficarão de fora os homicidas. Porque no reino dos céus não entrarão os mentirosos, não entrarão os feiticeiros, os idólatras, porque no reino dos céus não entrarão os adúlteros, as adúlteras, no reino dos céus não entrarão os afeminados, no reino dos céus não entrarão coração sujo, mãos sujas, no reino dos céus não entrarão aqueles que vivem na prática da iniquidade, não entrarão, ficarão de fora, todos estes. Mas ele diz: bem-aventurados são os limpos e puros de coração, porque verão a Deus. Não permita que esse outro evangelho que é pregado aí, um evangelho terreno, possa impedir você de entrar no reino dos céus, fazendo com que pense com que nós, se andarmos de qualquer maneira, de qualquer jeito, pensamos que ele não está vendo, pensando que assim nós entraremos no reino dos céus também, porque não entraremos. O reino do céu já é manifesto. Arrependei-vos, nos arrependemos. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus. E se aquela mulher samaritana, mesmo tendo ela já ter tido 5 maridos, e o que ela estava ali era adultério, não era dela, ela mesmo assim ela alcançou misericórdia diante do Senhor, porque teve um coração aquebrantado, nós também podemos alcançar misericórdia e graça diante do Senhor, se tivermos um coração aquebrantado, porque a mesma graça que constrange, a mesma graça que nos salva, só precisamos ter um coração aquebrantado e deixar tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que nos leva para trás. Chega de ficar sendo enganado pelo evangelho terreno e mentiroso do homem. Está na hora de mudar. O Senhor tudo vê, e porque Ele está vendo, Ele está falando. Porque talvez Ele esteja te perdendo você. E o Senhor é aquele que não se alegra em perder os seus. E é por isso que Ele fala, por isso que Ele está falando aos nossos corações.